E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars Visions, que basicamente é a nova série da Disney Plus, inspirada no universo de Star Wars. Pera aí que eu vou explicar o porquê inspirado e não no universo de Star Wars, e isso faz total sentido e é uma ótima ideia, inclusive. E basicamente a Lucasfilm e a Disney resolveram ousar muito, criando uma série antológica inteira de 9 episódios, feita em estilos de animes diferentes. Então, cada episódio feito por um estúdio diferente da indústria de anime, estúdios consagrados inclusive. Desenho japonês! Antes, recado, eu quero comentar aqui nesse vídeo o que eu achei da série inteira. Então no começo do vídeo eu vou deixar sem spoiler. Eu quero comentar bem por cima o que eu achei da série, o que eu achei da ambientação, qual que é da história, é canon, é Legends. Então pode ficar tranquilo que vai ser sem spoiler nenhum. Ó, seguinte, eu quero comentar cada episódio, comentários curtos, tá? De 1 a 2 minutos cada episódio, mas eu vou entrar em spoilers porque eu quero comentar o que eu gostei, o que eu não gostei de cada um deles, qual é o meu preferido, qual não é. Porque como são 9 episódios, cada um ali de 13, 20 minutos no máximo estourando, não tem como eu alongar muito, não tem como fazer um vídeo de 10 minutos comentando o episódio, porque os episódios são muito curtos, então vou reunir tudo aqui nesse vídeo. Esse estilo de vídeo, eu vou ser bem sincero, que eu chupinhei lá do canal do PH. Se você não conhece o canal do PH, bota aí no YouTube PH Santos. Ele é um dos melhores críticos do YouTube, acho que não só do YouTube, como na internet no geral. Ele é um cara muito gente boa, um excelente crítico, um excelente profissional, o cara manda muito bem. E ele fez um vídeo há um tempo atrás comentando a série da Netflix Love, Death and Robots. E como são episódios curtinhos também, são antologias, ele fez um vídeo, acho que foi de meia hora, comentando cada episódio, de 2 a 3 minutos ali cada episódio. Então eu chupinhei esse formato lá do canal dele, eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque eu acompanho o canal dele e eu quero que vocês acompanhem também, caso vocês não conheçam. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, tá bom? E beijo PH se estiver vendo isso. É nóis. Então quando eu for comentar cada episódio, eu dou um jeito de avisar que vai ter spoiler. Algo bem singelo como, sei lá, vai ter spoiler agora! Algo do tipo bem discreto. Então, bom, se você não assistiu a série Visions ainda, pode ficar aqui no vídeo, quem sabe eu não te convenço a assistir. E bora comentar então o que eu achei de Star Wars Visions. Lembrando que tá disponível na Disney Plus completo. Os 9 episódios estão lá, rolando bonitinho. Assiste, mano, vale a pena. Eu já comentei sobre o que eu acho da ideia dessa série em alguns outros vídeos, mas eu quero ressaltar que eu tava esperando muito de Visions, porque é uma empreitada muito diferente, são ideias diferentes, muito diferentes do que aquilo que a Disney tá entregando desde 2012, quando eles compraram Star Wars. A série tinha muito potencial de chegar em lugares onde Star Wars nunca chegou, onde Star Wars nunca explorou, sabe? Em todos os aspectos, tanto visual, quanto de roteiro, quanto de tempo também, cara. O tempo é muito importante pra essa série, porque cada episódio tem episódio ali de 12 minutos, 13, curtinho, conta uma história começo, meio e fim, e histórias boas, histórias que funcionam, não tem as amarras da linha do tempo oficial, então não tem tipo, esse poder não pode aparecer, porque senão, por que o Luke não usou, por que o Anakin não usou, esquece isso e faz uma parada totalmente livre, piradona, vocês sabem que eu curto isso, e Visions entregou muito bem mesmo. Eu tô muito feliz porque Visions foi uma das melhores coisas de Star Wars que eu assisti nos últimos anos, de verdade mesmo, e pra mim os acertos estão ali desde o começo. Primeiro, sem formato de anime, então você explora totalmente um ramo novo de Star Wars, que é Star Wars em anime. Você não só mira, no caso da Disney, no público oriental ali, galera do Japão, tudo mais que consome de maneira hard isso, mas também você experimenta coisas diferentes daquilo que estava sendo feito nas animações, como Bad Batch, Rebels, Clone Wars. Visions é algo totalmente diferente, e isso é uma coisa que já tava me instigando, que eu falei, cara, em anime, isso é algo novo, dá pra explorar muita coisa se eles não forem tímidos. E eles não foram, e eu acho que muito disso veio da liberdade criativa que a Lucasfilm deixou para os estúdios fazerem os episódios, e outro acerto é cada estúdio ter um episódio. Então cada um dos diretores dos estúdios criaram suas histórias com a alma de Star Wars, com a essência de Star Wars. Star Wars tá inteiro em Visions, mesmo que de maneira às vezes exagerada, ou às vezes até muito poética demais, a essência de Star Wars tá ali. Star Wars Visions nos ajuda a lembrar aquilo que Star Wars tem de melhor. O grande trunfo de Star Wars, que é algo que eu ressalto em quase todo o vídeo aqui desse canal. O universo de Star Wars. Não só o universo expandido, mas o que foi criado ali, as bases, então Jedi, Sith, magia, né, que seria a força, naves, resistência contra a tirania, né, aliança rebelde contra a tirania, pessoas se unindo contra um governo que tá acabando com os seres vivos, tá querendo dominar tudo.
Isso é a essência de Star Wars. Quando o George Lucas criou os conceitos básicos de Star Wars, ele olhou muito para o Oriente, desde filmes do Kurosawa até aspectos budistas para criar o conceito de luz e escuridão, Jedi, Sith, Yin Yang, meditação. Aí você mistura com os samurais, por exemplo. Os samurais serviam ao senhor feudal do Japão, e temos a Ordem Jedi que serviu à República um tempo. Isso existe em Star Wars desde sempre, são as principais inspirações, também em cinema de western e tudo mais, que a gente já conversou muito aqui no canal. E Visions volta em criar histórias totalmente separadas da linha do tempo e sem explicação, sem amarração canônica, não só entre si, como também no universo expandido. Não tem nada ali de canon, de Antigo Legends, as coisas funcionam diferentes. Por exemplo, as regras do sabre de luz mudam, como é que ele funciona, como é que funciona a cor, isso vai mudando a cada episódio, e essa é a graça de cada um contar a sua história, sem as amarras, sem nada com regrinhas, assim, a regrinha tá dentro do episódio, acabou o episódio, temos um episódio inteiramente novo, com regras novas, mas com os mesmos conceitos. Deu pra entender? Tá meio maluco isso, né? Mas deu pra entender? E só pra deixar bem claro mais uma vez, Visions não é canon nem Legends, é outra coisa separada das linhas do tempo. Com isso, as possibilidades são infinitas, tanto para roteiro quanto para o visual, e os estúdios japoneses, eles abraçam isso e fazem um trabalho muito bom. Não tem nenhum episódio que seja ruim, claro que como a gente tá falando de cada estúdio, conta a sua história, com estilos de animações diferentes, com, sei lá, trilha sonora diferente também, claro que tem episódios que te agradam mais do que aqueles que me agradam, isso é uma questão de gosto, mas no geral, todos os 9 episódios são muito bons. É óbvio que tem um ou outro ali que vai despontar pra você, mas nenhum deles é aquela coisa que você fala, esse aqui foi meio ruim. A série foi anunciada como feita de fã pra fã, e de fato ela é isso. Os conceitos básicos de Star Wars, junto com os nostálgicos, eles estão ali. Jedi, Sith, duelos sabre de luz, problemas familiares, tudo isso está dentro dos 9 episódios de Visions. Ao mesmo tempo que tem situações exageradíssimas, alguns episódios tocam nas questões básicas de Star Wars. O que é um Jedi? Qual é a verdadeira função de um Jedi? Como você decide se você vai usar o lado da sombra ou o lado da luz? Se você vai seguir qualquer um dos lados? Como você decide qual é a sua responsabilidade? O que você tem que fazer para ajudar o próximo? Star Wars Visions é uma série antológica. Antologias são esses formatos onde cada episódio aborda gêneros e também histórias diferentes em cada um dos episódios. Então os episódios geralmente têm começo, meio e fim, encerra ali mesmo. O próximo episódio é outra coisa totalmente diferente, não tem aquela linha de continuidade. A trilha sonora de Visions é incrível, todas as animações são legais, são muito bem estilizadas, nenhuma parece um pouco com a outra, sabe? Não, todas elas têm os aspectos que elas pegam com mais força, então essa daqui é muito melhor na movimentação e nas cores. A outra pegou um negócio mais 3D e mexeu com preto e branco. Tudo funciona muito bem e Visions é linda. Não tem nenhum momento de Visions que você não pode pausar e fazer um quadro. Todos os episódios são lindos. E como a gente tá falando que foi feito por estúdios japoneses, é muito o Japão dentro de Star Wars, então tem coisa de vilas que parecem coisas feudais. A gente tá falando de literalmente samurais, ronins, então é o Japão no espaço, assim, funcionou muito bem, cara, é uma piração que rola muito legal. Eu vou demorar muito pra esquecer, por exemplo, a trilha sonora do primeiro episódio e do 10º, que é o Akakiri. Mano, eu vou falar mais desse episódio na parte com spoiler. Tem uma hora que a trilha encaixa ali tão bem com as cores, com o que tá acontecendo, com um vermelho muito forte, que é algo que me marcou, e eu não reassisti, eu não consigo não lembrar dessa cena. É muito interessante isso, né, cara? Star Wars Visions é um prato cheio pra quem gosta de Star Wars, não só pra gente aqui do canal Norton Domingues, que fica ali olhando no canon, no Legends, que quer dizer isso, que quer dizer aquilo, é pra todo mundo que já assistiu Star Wars alguma vez na vida e já teve ligação com esses filmes e com esse universo. E também, se você curte anime, eu acho que só melhora a experiência. Se você não curte, pode assistir tranquilo que a aventura, com certeza, as aventuras, né, no plural, vão ser muito interessantes. Pode que é sucesso, que série maravilhosa, sei lá, eu não dou nota pra série, mas se fosse dar nota 10 de 10, e eu espero que a Disney invista mais nesse formato de coisas não canônicas. Por isso que eu quero que o jogo Knights of the Old Republic, por exemplo, seja fora do canon. Olha o nível de história e nível de aventura e coisas emocionantes que nós tivemos em Visions, não só no sentido narrativo, como também no sentido visual. E agora eu vou entrar na parte com spoilers, onde eu quero comentar cada um dos episódios. Vai ter spoiler agora! O primeiro episódio é o Duelo, do estúdio Kamikaze Douga, e é um episódio
muito bom pra estar na entrada da série. Tudo bem que você pode assistir de maneira desconexa ali se você quiser, mas eu acho legal seguir a ordem que eles deixaram, porque esse primeiro episódio ele é muito bom de introdução, porque ele tem um estilo totalmente diferente. Eles usam um estilo de animação em 3D que combinou muito com aquela roupagem preto e branca quase total, né? Tem alguns pontos de luz ali como o olho do droid, o sabre de luz. Ele te joga na estranheza do que você vai ver a série inteira. O episódio é muito bem escrito e faz referências claras ao período feudal, a filmes de Kurosawa de samurai, onde o samurai, sei lá, desde Sete Samurais até, sei lá, Rashomon. O personagem principal da série é um Ronin, inclusive esse é o nome, entre aspas, dele. Ah, o livro que saiu junto com a série, na gringa só no caso, né, aqui no Brasil não, conta um pouco mais do passado desse personagem, e esse episódio a gente entende por quê, porque é um personagem muito misterioso, e é interessante, juro que eu não vou me alongar muito nisso, mas é interessante como eles pegam o conceito de Ronin e colocam como um ex-Sith, então um ex-samurai, no caso é um ex-Sith porque estamos falando do universo de Star Wars. Os samurais, eles serviam aos senhores feudais, né, então quando um samurai vira um Ronin, ele vira um guerreiro sem mestre, né, sem senhores, faz sentido ele deixar de ser um Sith nessa história, porque o Sith tem muito essa questão de hierarquia, os Jedi também, mas o Sith é uma coisa muito mais marcada, mestre e aprendiz, então ele é um ex-Sith, ele saiu daquela ordem, ele saiu dessa hierarquia, faz total sentido pra mim. O duelo de sabre de luz é absurdamente bonito, o peso da movimentação, as bizarrices do sabre de luz guarda-chuva, tudo é muito impactante, com personagens muito bem definidos. Então temos o Ronin, que não é um personagem nem do bem nem do mal, ele tá ali passando e acabou tendo que ajudar a galera. Temos uma Sith na história também, e esse guerreiro errante acabou ajudando a vila, só que mais numa parada pessoal, porque ele coleciona cristais Kyber, então é uma coisa dele, um código de conduta, um código de como agir, bem samuraizão mesmo. É um conto fechado que funciona mesmo sem sabermos nada dos personagens, é uma história que funciona muito bem. O segundo episódio é um dos meus favoritos, que é do estúdio colorido chamado A Balada de Tatooine. A Balada de Tatooine é um dos meus favoritos porque ele pode ser o mais bobinho de todos, porque ele não tem aquele impacto da ação, o impacto de Jedi contra Sith, mas ele tem a alma de Star Wars ali purinha. Cara, a banda Star River é maravilhosa, é uma banda feita de seres diferentes, o menino é um ex-padawan sobrevivente, mega pesado ali aquele começo, a gente tá vendo que nós estamos falando da Ordem 66, possivelmente, e ele encontra ali uma nova família com seres diferentões, 3 cabeças, um Hut que toca baixo, tudo é muito diferente, e eles estão fazendo música, é um conceito muito interessante que Star Wars poderia abordar mais. É um episódio que fala sobre união de seres diferentes para lutar pelo que amam, que é uma coisa mais Star Wars do que isso. Claro que nesse episódio a gente não tá falando de derrubar o Império Galáctico, mas estamos falando de salvar o amigo, por exemplo. A banda é extremamente carismática e é legal ao que terminamos em Tatooine, né, prestes a começar algum evento como uma corrida de pods, conceitos que a gente viu em Ameaça Fantasma, onde o Jabba faz uma festa e na verdade é uma execução, né, o outro Hut ali vai ser executado. Além de ser lindo visualmente, e outra coisa que é interessante, olha só que sacada. Pelo menos pra mim, você pode achar muito blé. O sabre de luz do menino virou o microfone dele. É uma coisa muito... O que era uma arma, tudo bem que era uma arma de um Jedi, virou uma coisa que ele usa pra arte, pra música. E ele acabou de salvar alguém usando isso. Muito bom, né? Como eu falei pra vocês, é o episódio menos empolgante comparado à batalha, poderzinho. Mas é o que me deu mais um quentinho no coração, tipo, ah, mano... Ah, Star Wars é isso aí mesmo, cara. A galera se une, pá, é mó divertido. É uma situação ali de execução, sim, mas ainda, tipo, eu queria estar ali naquela banda, eu queria estar ali assistindo aquela quase execução pra ver o show rolando. O terceiro episódio, que é do estúdio Trigger, é o episódio Os Gêmeos, e foi o que eu menos gostei, porque ele é o mais shonenzão, assim, mais classicão do shonen. Então temos os dois irmãos, o Care e a Ter. Eu achei interessante o conceito de eles serem criados pelo lado sombrio, então eles foram criados pelas trevas, e eles estão destinados a dominar a galáxia, sendo ali os dois Sith governantes. Só que é um episódio que discute muito sobre isso, sobre destino. Como que você descobre o que você tá destinado ou não, sabe? Você foi criado pra aquilo e ficou por isso, tipo, você vai seguir aquilo pra sempre, você não tem escolha, você não pode escolher nada. Visualmente ele é incrível, claro, com cenas lindas, bem abertas, assim, com raios de energia passando para todo lado, mas foi o que eu menos senti alguma coisa, porque eu não me apeguei muito aos personagens, é um episódio bem curtinho, mas eu não me apeguei muito. Eu acho que eles gritam demais. Eu tô meio velho pra isso, na verdade. A animação é uma das mais bonitas na questão de movimentação. Eu acho da hora na hora que ele tá em cima da X-Wing, usando aquele sabre de luz gigante, ela consegue segurar com as outras mãos dela, e você vê a partícula dos raios, a movimentação de quando quebra o capacete dela, tudo uma coisa bem exageradona, bem anime shonenzão mesmo. Pra mim é maravilhoso isso. Mas o Care muda de ideia por causa de uma visão que ele teve para salvar a sua irmã, então temos ali gêmeos,
né? Luke e Leia, é uma coisa básica de Star Wars, onde o irmão muda de lado para salvar a irmã. A cena final do episódio, com o X-Wing no chão do deserto, provavelmente de Tatooine, e ele olhando, não, vou salvar minha irmã, tal, olhando para os dois sóis, cara... maravilhoso. Mas como eu falei, não me pegou muito, porque eu não comprei muita dos irmãos, assim, eu não fui muito, sei lá, não me apeguei muito a eles, então foi um episódio muito bonito visualmente, mas pra mim um dos mais fracos. Eu sei que muita gente gostou, vi no Twitter principalmente, e ideias absurdas que eu adorei ver em prática, então vamos subir no X-Wing, virar um sabre de luz gigante, usando o cristal Kyber como uma parada de energia que basicamente você pode fazer um feixe de luz que destrói um Star Destroyer inteiro, e pra mim isso é maravilhoso, tem que pirar mesmo e já era. O episódio 4, que é o do Kinema Citrus, a noiva aldeã, foi um dos episódios que eu mais gostei, não só pela movimentação e pelo impacto das cenas, e impacto também da transformação do personagem, mas eu acho que ele é um dos episódios que mais entrega uma jornada, um crescimento muito da hora de roteiro até chegar no ápice do episódio. Na hora que a Jedi, conhecida apenas como F, esse é o nome dela, né? F. Ponto, liga o sabre amarelo, eu tava totalmente entregue ao ponto de arrepiar, porque a jornada dela ali, vinda de um passado traumático, que tem a ver com o mestre dela, que a gente não sabe o que rolou, sabemos que tem um trauma ali, e ela ir pra uma jornada num planetinha que tinha ligação com o mestre, fala sobre fé, sobre acreditar na força, só que não como força, né? Eles chamam de magina, ou mágina, como você quiser pronunciar. Os aldeões, eles acreditam na força, mas tem um outro nome, algo como diferentes jeitos de ver a mesma figura divina. A figura divina está lá, todo mundo acredita nela, mas não necessariamente no mesmo jeito, sabe? É uma história bonita que parece uma música, parece um poema sobre se reencontrar em outro lugar, sobre tomar uma decisão de quem você é, se você vai continuar seguindo aquela linha de raciocínio, se não. Então, bom, quando ela esconde o rosto com a máscara, com o capuz, ela não sabe se ela quer ser uma Jedi ainda, e até o final do episódio ela tá lá, será que eu vou ajudar? Será que não? Será que eu sou uma Jedi ainda? Será que eu quero seguir esse caminho como uma Jedi? E termina o episódio com ela assim, eu sou uma Jedi e eu vou dar um pau nesses caras que estão maltratando uma vila de pessoas muito gente boas. Sem contar que o duelo final totalmente samurai, poderzinho maravilhoso e sabre amarelo, tá? O episódio da Production ID é o 9º Jedi, é o episódio mais aventura de todos, que mais te instiga a querer ficar nesse universo, porque é o episódio que melhor explica a situação dele, o universo dele, como que são as regrinhas, como é que funciona cada uma das regras, não só sobre os Jedi serem extintos, os Sith governarem, mas também a questão mais mágica envolvendo o sabre de luz, onde ele muda de cor dependendo da intenção da pessoa. Então, bom, o episódio já abre com, temos uma protagonista que é filha de um ferreiro lendário, temos esse outro cara que tá tentando reunir os Jedi, ela tem que levar os sabres que o pai dela fez lá pra esses novos Jedi pra eles derrotarem os Sith, pra eles se unirem e criarem a nova Ordem Jedi. Então é algo muito instigante, é algo muito legal de acompanhar, e o episódio é muito inteligente em acabar com um grupo se formando, um grupo totalmente diferente, um grupo bem estranho de estar junto, e você termina e fala, caramba, eu quero muito ver como é que continua essa história. Esse episódio é muito bom em ser uma introdução a esse universo. A Cara é extremamente carismática, a heroína que tem um destino oculto, um poder oculto, aquela coisa bem padrão, um papel a desempenhar numa trama que parece ser muito maior do que ela tem que levar o negócio de um ponto a outro, e no final ela faz parte do grupo que vai reerguer a Ordem Jedi. E o que é mais interessante do roteiro do 9º Jedi é que ele usa os elementos como o sabre de luz, por exemplo, mudar de cor dependendo da intensidade, dependendo da personalidade e do jeito que a pessoa tá pensando, se ela é do bem, se ela é do mal. Eles não usam isso só como um negócio tipo, vamos explicar um conceito. Tem um porquê narrativo e o grande plot twist vem daí. Cara, é muito interessante. E o menino era a pessoa do bem o tempo inteiro. O sabre dela ali ser uma coisa meio transparente, porque tinha uma conexão meio que faltava o despertar dela. Ao mesmo tempo ela sabe o que ela tá fazendo, porque ela foi criada por um ferreiro de sabre de luz, então ela sabe manejar um sabre de luz muito bem. Claro que ela tem habilidades ali que a força dá pra ela, mas ainda assim é uma personagem muito interessante de acompanhar. Todos eles ali são, inclusive o cara com sabre roxo, e mais uma vez o sabre tá sendo usado como artifício de roteiro. A gente não sabe nada do cara, só que ele tá meio que no meio termo. E como a gente descobre isso com o sabre ficando roxo, nem azul, nem verde, nem vermelho. Ali um meio termo entre essas cores. Já temos uma característica muito importante, e tudo isso num episódio de, 15 minutos, 16 minutos, eu não peguei a duração do episódio. Primoroso. O episódio do estúdio Science Saru é o T0B1, ou TOB1. Inclusive, excelente sacada. O episódio é uma clara homenagem ao Astro Boy, ao Osamu Tezuka. É super bonitinho e tem ali uma coisa bem interessante sobre a força, né? Sobre como a força está em todos os seres vivos, independente de ser orgânico ou não. E também discute coisas como qual é o papel de um Jedi. Quando o T0, que depois vira o Toby, ele quer ser um Jedi, ele fala que ele quer ir lá e enfrentar os tiranos na galáxia. E um Jedi é muito mais do que isso, ele preserva a
pela vida, ele luta pela vida, e o cara criou um monte de droid, ou seja, deu vida ali pra galera, ajudou ali a criar um monte de droidzinho e tá fazendo plantas, tá tentando reviver aquele planeta que parece muito Tatooine, muito mesmo. É um jeito diferente de olhar pra força e olhar pros Jedi, né? Você pode ser um Jedi, você pode usar a força, só basta você querer e ter uma alma boa pra isso, ajudar os outros, que é o que o T0B1 faz. Visualmente muito fofo, não é um dos meus preferidos, mas eu achei bem legal. O Ancião é o episódio do estúdio Trigger. O Ancião nos entrega um episódio contido, começo, meio e fim, sobre um mestre e um padawan, e esse padawan está ávido para lutar. Ele quer muito ser um Jedi, ele quer muito guerrear, ele quer muito combater um Sith. E eles vão investigar um misterioso ancião, que é um vilão bem genérico, inclusive é um Sith muito genericão, porém muito poderoso. Esse episódio é incrível visualmente, não só na sua movimentação de luta, como também o estilo de animação, e fala muito sobre auge, né, sobre gerações. Então tem o Sith, que ele é muito mais velho que o Mestre Jedi, e tem essa coisa do velho tentar derrotar um novo, tem uma conversa ali sobre, se eu tivesse no meu auge, você ia ver. Então o Sith tá pensando no passado, eu quero mais poder pra voltar a ficar no auge, enquanto o Mestre Jedi fala pro seu padawan lá, pro Dan, a gente vai ficando mais fraco com o tempo, não tem como vencer a morte e a velhice são coisas que vão deixando a gente mais fraco, mas você tá na sua juventude e você tem que ver o que você vai fazer com isso, porque o velho ficou maluco ali querendo poder eterno, que é uma coisa que os Sith querem, né? Esse poder eterno tá relacionado a ficar muito tempo vivo, que é uma parada que o Palpatine queria muito. Esse é outro episódio que eu gostei bastante. O episódio do Geonosis Studio é o Lop and Ocho. É um dos que eu mais gostei na hora que eu assisti, mas quanto mais eu penso nele, menos eu gosto, assim, não tem nenhum problema que eu considere grave, assim, mas em alguns momentos eu acabei ficando meio desinteressado, assim. Eu acho que esse foi o mais chato pra mim de todos os episódios. Ao falar da separação de uma família, cada uma das irmãs escolhe um lado. Então a irmã, que é adotada, inclusive é um coelho, luta pela natureza ali, pelo planeta, pelo lar dela, e a irmã humana, que seria a herdeira de sangue, a herdeira oficial da família, escolhe o lado do Império, e o pai passa o legado da família para a filha adotada, trazendo uma mensagem de que famílias, coisas assim, é uma coisa que não depende só do sangue. Como eles fazem aquele ritual de passar a espada pra Lupe, ele fala isso, ele fala que temos uma ligação muito forte, somos pai e filha, e é isso que importa. E também esbarra na discussão de que prosperidade, um planeta prosperar, um lugar prosperar, é basicamente deixar uma grande indústria vir e acabar com tudo. Mas eles estão trazendo dinheiro, prosperidade, mas eles estão acabando com o planeta. O planeta tinha uma floresta, mas não tem mais, sabe? Estão destruindo tudo. E por último, mas não menos importante, temos um dos meus preferidos, que é o Akakiri. O Akakiri traz uma reflexão e uma releitura da história de Anakin Skywalker, onde o personagem principal toma decisões que o Anakin tomou, que é de se juntar ao lado sombrio para tentar ressuscitar a sua amada. Nesse caso, a princesa que ele gosta, ela é ressuscitada. E bom, a que custo você salvou a pessoa que você ama e a pessoa que você ama não gosta disso porque você se tornou do mal para salvá-la. Especificamente a animação, as cores e a trilha sonora desse episódio, eles me chamaram muita atenção. O que eu queria falar no começo do vídeo é que naquele momento onde ele mata a princesa que ela tá vestida ali de um dos Minions, o som daquele tambor japonês, assim, que eu não sei o nome, desculpa aí a galera que manja, fica muito mais alto, fica tudo bem vermelhão, assim, fica um clima de tensão que eu não consigo esquecer. Isso me marcou muito, todo o aspecto mais demoníaco daquela Sith. Ela começa a falar com uma voz meio equalizada, os personagens são muito bons, que você se importa com eles, todas as imagens bem abertas, muito bem desenhadas, muito bem animadas. É um episódio que eu achei incrível, talvez o meu favorito. Mas eu mudei de opinião muito rápido, mas talvez meu favorito. E outra, né? O famoso mal venceu. O cara vendeu a alma dele pra salvar a menina e virou um Sith. Ele era um Jedi que já tava meio na dúvida, acabou reencontrando ali o seu amor e se rendeu ao lado sombrio para salvar a sua amada. Bem parecido, inclusive o Jedi que aparece ali, acho que é um Jedi, né? Que aparece ali falando com ele, é a cara do Palpatine. É a mesma lata do Palpatine. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ficou muito longo, mas eu queria comentar algumas coisinhas de cada episódio mesmo, né? Tipo, 1 a 2 minutos de cada episódio. Não sei se vocês se interessam nisso ou não, na verdade. Tipo, mano, o que você tá falando aí? Enfim, se você curtiu o vídeo, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E também, cara, comenta aí embaixo o que você achou de Star Wars Visions e qual o seu top 3 episódios da série, ó. Top 3, não vale roubar. Top 5, top 4, não vale roubar. Top 3 episódios de Star Wars Visions valendo. Eu vou deixar aqui na tela minhas redes sociais, me segue no Twitter, no Instagram e também na Twitch. Vou deixar aqui também outros vídeos linkados e o canal secundário, que é o canal Lab. Dá uma olhada lá, se você curtir, por favor, se inscreve. Gente, é isso então, falei demais hoje, né? Vou até tomar uma água. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!